igreja, a importância da igreja nas nossas vidas. A importância de ter um lugar para nós nos reunir como igreja. De ser igreja. E compartilhei ali algumas coisas. E hoje eu quero continuar falando sobre isso. Que não tinha terminado, não consegui, né? Mas, irmãos, você, né? Continue essa pergunta para você. Continua aí dentro. Qual a importância da igreja para você? Qual a importância da igreja de Cristo na sua vida? Ei, eu lembro, irmãos, de quando eu entrei na igreja. Você vai lembrar da sua vez também. Eu vou falando aqui, você vai lembrando aí, amém? Vamos fazer o culto junto, você vai entrar comigo, amém? Nessa pregação aqui. E por que a importância, irmãos? Por quê? Porque quando nós chegamos a conhecer o Evangelho de Cristo, quando nós começamos a descobrir o que era servir a Deus, nós fomos buscar conhecimento e ensinamento aonde? Onde tinha crente reunido, não era? Aonde tinha crente reunido. Daí nós começamos a pensar assim, dá pra gente falar com Deus? A gente consegue falar com Deus? Como que faz isso? É orando. Irmã, se você orar e falar com Deus, Ele vai te ouvir. Uau, um Deus poderoso pode me ouvir. Ele ouve a minha oração, Ele ouve a sua oração. E eu, meu Deus, e como que faz isso? Quem lembra quando foi fazer a oração e não sabia como orar? Eu não sabia nem o que falar para Ele. Eu me lembro de uma oração que eu fiz, irmãos. Eu vou contar para vocês agora, eu lembrei aqui. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar com Cristo, eu fui para um templo ser igreja, porque aqui é o templo e nós somos igreja quando estamos juntos, amém? Quando eu comecei a ir para o templo ser igreja, eu não sabia orar. E eu tinha, como eu falei já algumas vezes, enfermidades, né? E um dos motivos que me fazia eu querer orar era ser curada. Não vou enganar vocês aqui, né? Ser verdadeira com vocês. E aí eu lembro que eu não conseguia dormir à noite. E uma das irmãs daquela igreja, ela disse assim pra mim, eu disse, irmã, como é que faz para orar? Eu quero aprender. Queria ser curada? Me ensina. Ela disse, olha, você vai falar com Deus como se você estivesse falando com um amigo. Nós estamos conversando aqui, você vai falando e vai falando o que vem no teu coração. Imagina, né? Não sabia, irmãos. Aí, de repente veio a noite e as noites eram terríveis, eu não conseguia dormir. E aí eu lembro que numa noite dessas eu me encorajei a orar. Se eu for orar, vou ter que aprender a falar com Deus. E aí eu peguei, virava para um lado, não conseguia dormir, me levantei e eu disse, eu vou me ajoelhar agora, eu vou falar com esse Deus. Me disseram que há um Deus vivo, um Deus que realmente pode me ouvir, então eu vou me ajoelhar aqui. E o Israel estava dormindo, né? Que era um anjo, né? Dormia que era um anjo. Chegava até a me irritar, irmãos, porque quando tu não consegue dormir, que o outro chega a dormir até roncar, você fica até com raiva. Mas aí eu peguei, fui, me ajoelhei e eu disse assim, olha, bem assim, irmãos, eu não sei orar, mas me falaram de um Deus que pode me ouvir. Sabe, aquele Deus da minha irmã que me falou, o Deus dela, ela disse que tu podes me ouvir, é pra ti que eu quero falar. Não é um Deus que está pregado na cruz, como eu sabia que existia. Não é um Deus morto, não é um Deus bebê, menino. É um Deus vivo, que ressuscitou. E eu disse, se tu existe, me ouve. Se tu existe, me ouve, porque eu estou clamando, estou desesperada, eu não consigo dormir, eu não consigo ter paz. E eu aprendi naquela noite a orar, irmãs. Eu nunca me esqueci dessa oração que eu fiz para o Senhor, uma oração de desespero na minha alma.
E lembro que eu deitei e eu dormi. E eu não lembro de outras noites ficarem claras, eu não me recordo, já faz muito tempo, mas eu sei que eu fui curada. Mas o que eu quero falar para você aqui, que foi na igreja que me ensinaram a orar. Foi uma irmã de Deus, uma mulher temente ao Senhor, ela disse, olha, o meu Deus pode te ouvir. E aí então eu fui buscar nele, eu não sabia. Quando eu ia ler a Bíblia, irmãos, foi só comigo? Diz para mim, que eu abri a Bíblia e aquela palavra, as letras pareciam que estavam em inglês, eu não conseguia entender o que estava escrito. Não era aberto o entendimento para mim sobre as escrituras e eu queria entender o que a palavra dizia, porque todo mundo falava que há poder nessa palavra, nesse livro, há ensinamentos. E eu dizia, uau, como que pode? E aí, irmãos, o pastor, os irmãos, a diaconia, aqueles que serviam a casa, eles diziam, olha, esse livro aqui, ele está acessível para aqueles que buscam o Espírito Santo. É Ele que vai revelar para você as Escrituras. É o Espírito de Deus que vai mostrar para você, vai te dar clareza, vai revelar o teu coração, vai te ensinar, vai te mostrar os erros, as falhas, os acertos. E aí eu comecei. Como, irmãos, que eu comecei a ler a Bíblia? Orava. Já tinha aprendido a orar. E eu dizia, Deus, Espírito Santo, me ajuda a entender a palavra, porque eu queria aprender, irmãos. Eu queria aprender a palavra, eu queria aprender o que tinha nesse livro. E aí sim, a igreja me ensinou como eu ia ter a revelação da palavra. Eu mudei a minha maneira de olhar, de ver as coisas. Eu já não era mais aquela que apontava, que culpava, que dizia que era esse, aquele. Não! O Senhor começou a me ensinar, mas foi aonde? Através da igreja, das irmãs, da igreja de Cristo. E aí a gente começou a aprender a jejuar. Eita, nós! Quem lembra do primeiro jejum? Parecia que a gente ia morrer, né? Meu Deus, ficar tanto tempo sem comer, imagina, eu vou desmaiar agora. Nem começou o jejum, já estava passando mal, irmãos. Eu aprendi a ser igreja na igreja. E a irmã diz assim, irmã, fica tranquila, você não vai morrer não. Você pode jejuar 5 horas, não vai morrer, irmãs. E aí, passou, sobreviveu. Irmão, você pode prolongar esse jejum. Você pode fazer mais profundo. E aí a gente foi aprendendo com o Senhor a ser igreja na igreja. Não foi? Nós aprendemos a orar pelos nossos inimigos. Aprendemos a orar por aqueles que nos perseguem. Aprendemos na igreja a amar o próximo. Aprendemos na igreja a perseverar, a não desistir tão fácil. Aprendemos, irmãos, a amar, a ajudar, a ter um olhar de Jesus para outras pessoas. Meu Deus, a nossa natureza não era assim. A nossa natureza era adâmica, não é? A nossa natureza era de Adão. Mas nós agora conhecemos a Cristo. Conhecemos Ele. Então as nossas decisões, atitudes, pensamentos, tudo tinha sido mudado. Porque até então, os nossos sentimentos, o que nós se baseávamos era pelo que nós tínhamos aprendido de infância na nossa casa com os nossos pais. Nós julgávamos conforme nós aprendemos com nossos pais o que era certo e o que era errado. Nós aprendemos com nossos pais na nossa infância, com nossos irmãos, com os tios. Tios que eram exemplos, outros nem tanto. Até então nós tínhamos essa consciência do que era certo e que era errado através da nossa casa. Mas agora que nós estamos vivendo igreja, sendo igreja,
Não, agora nós vamos buscar no Senhor. Nele, o que é certo, o que devemos fazer. Na verdade, nós éramos baseados no nosso ciclo de convivência antes. A nossa velha natureza. Meu Deus. Irmãos, nós nos reuníamos na antiga natureza nossa. Nós nos reunimos 40 minutos em uma reunião religiosa e nós achávamos que era muito. Tínhamos sono. Era cansativo. Nós nem queríamos ir. Às vezes nós íamos porque nossos pais mandavam. Nossos pais ensinaram que tinha que ir. Mas nós não estamos mais debaixo dessa cobertura religiosa. Hoje a igreja de Cristo tem prazer de estar na igreja. Eu tenho prazer de estar na igreja. Você é a igreja de Cristo? Você é a igreja? Hoje eu sei, irmãos, que cada um que está aqui hoje teve prazer em se preparar, em se arrumar e estar aqui hoje. E irmãos, o cansaço ficou lá fora. Nós amamos a presença de Deus, não é verdade? É. Só que antes, qualquer lugar era melhor. Qualquer lugar era melhor do que estar lá reunido num templo religioso. Eu estou falando aqui da nova natureza. Estou falando aqui da importância de estar com Cristo na igreja, congregando, sendo igreja, a igreja verdadeira. E eu estou aqui compartilhando com você, lembrando você de quem era você antes de conhecer Jesus, antes de conhecer a Cristo, antes de conviver com Cristo e ser igreja. Hoje você é a igreja. Glória a Deus. Irmãos, na outra quarta eu compartilhei com você sobre ser família, a grande família. A grande família de Cristo. Compartilhei algumas coisas da minha família aqui para você, da família do pastor para você, e você lembrou de algumas coisas da sua família. Teve pessoas que vieram, pastor, eu lembrei da minha família, dos meus irmãos. Não é verdade? Nós lembramos, irmãos, e eu quero que você lembre disso, que nós somos uma grande família. E como eu falei, nós precisamos entender que estar aqui, nós precisamos deixar as coisas passadas, as coisas que nos perseguiam antes. Somos livres dessas situações, desses sentimentos, desses pensamentos. Passou, ficou para trás, estamos avante para frente. Que eu quero dizer algo para você que eu lembrei quando estava fazendo essa ministração. O Senhor me lembrou muito disso. Quero falar algo sobre a honra. Estamos perdendo a honra nas casas, irmãos. Estamos perdendo a honra nas casas. Começando pelas mulheres que não honram seus maridos. Começando por elas. E lembrando dos filhos, porque eles não vejam a mãe honrar, os filhos não vão honrar também. Quando nós colocamos os nossos filhos na frente do nosso cônjuge, colocamos. Quando nós vamos servir o alimento, irmãos, eita nós. Primeiro para as crianças, tadinha das crianças. Primeiro para o seu esposo. Eu lembro, estava aqui preparando a ministração e eu lembrei de quando eu estava em casa ainda e eu fazia comida lá. E aí nós não tínhamos muito, irmãos, não tínhamos. E quando eu ia fazer a comida, o bife maior sempre era do pai. Isso era ensinamento que eu tive lá na minha casa. O bife maior sempre era do pai, do meu pai. Um pouquinho menor era da mãe. E o menorzinho era o meu. E o mais pequenininho era do meu irmão. Ah, irmãos, hoje tem isso, irmãos? Não tem. Hoje não tem isso. Hoje a criança quer a melhor carne. Vamos dar a melhor para ela porque ela é criança. Vamos dar o melhor.
Não faça isso com seus filhos. Ensine a honrar. A honra é necessária. A honra é necessária para a sua casa. Quando você serve primeiro o seu marido, você está ensinando para a próxima geração. Ei, ele é o sacerdote. Ele é o homem que traz, sim, ele é referência de Deus na nossa casa. Então eu ainda faço isso na minha casa. E os meus filhos sabem disso. Esperam primeiro o meu esposo se servir. O melhor é para ele. Ele vai escolher o que é melhor ali, a parte melhor. O que é melhor? Irmãos, coisas simples do dia a dia. O simples é necessário. Eu vou sempre falar aqui. O simples é necessário. Você precisa resgatar isso da sua casa novamente. Outra coisa que eu lembrei, irmão, sobre honra. Isso vai pegar você. Honra é quando o pai e a mãe diziam assim para nós: olha, eu vou sair, mas quando você chegar, eu quero ver isso pronto, a louça lavada, a cama arrumada. E aí o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar e você fica em casa. E aí você vai arrumar a casa. E aí você vai arrumar como? Com honra ou sem honra? Como que é arrumar com honra, irmãos? Como é arrumar sem honra? Vamos lá. Que saco. Tem que arrumar essa cama todo dia. E essa louça? Para que lavar essa louça? Eu não sei lavar direito, ainda ela vai ficar reclamando que não ficou bem limpa. Que saco. Oxe. Isso aqui é uma coisinha bem básica, né? A criança, o jovem ou quem for, foi lá e cumpriu a tarefa. Ela cumpriu a tarefa. Ela honrou os pais? Não. Não honrou. Tá feito? Tá. O pai viu reclamar? Não viu, mas Deus viu. Não honrou, irmão. Se o seu coração não honrar, o seu galardão você não vai ganhar. Não espere que vai ganhar galardão, porque não vai. Você só fez o que tinha que fazer com murmuração. É maldição para a sua vida. E o que eu quero dizer para você, irmãos? Aqui, na igreja, é a mesma coisa. Se você faz murmurando, reclamando, achando que é demais, talvez você nem falou. Porque eu lembro, irmãos, que às vezes o pai e a mãe mandavam, eu nem falava, mas a minha mente, funcionava. Vários pensamentos. E sabe o que acontecia? Eu não recebia a bênção. Porque a bênção é aqueles que realmente honram. E aí nós pensamos, será que nós estamos honrando ao Senhor? Será que quando eu vou colocar a minha roupa para vir servir, louvar ao Senhor, será que eu venho cantando, feliz? Ou eu venho dizendo assim, ai, que saco, mais um dia, mais uma vez. Como que está o seu coração de filho? Estamos aprendendo hoje, irmãos. Estamos aprendendo hoje. Por favor, se você murmurar, você não vai desfrutar das promessas do filho. Amém? Irmãos, a maioria aqui não teve uma família estruturada. A maioria não teve, e eu vou dizer para você, eu também não tive. Talvez, não vou dizer porcentagem, mas a maioria não teve uma família estruturada onde você possa seguir os passos deles. Mas, quando eu casei, eu disse assim, eu quero ter uma família feliz. Ah, meu Deus. E aí, o que aconteceu? Eu não tive. Uma família perfeita a gente sabe que não existe, né? Mas família feliz a gente pode ter, tá? Perfeita não, mas feliz pode. E aí o Senhor me mostrou um versículo que eu aprendi também na igreja. E eu quero ler com vocês. Salmo 128. Salmo 128, eu descobri uma chave que virou a minha vida. E aqui ela diz assim, essa passagem, ela diz assim, feliz é aquele que teme ao Senhor
que vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver e será feliz. E tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dará muita uva. E em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. E eu disse assim: epa, é possível? É possível, então eu vou buscar na palavra. É possível, então eu quero. Mas o que essa palavra descreve para você? Como ter uma família temente a Deus? Como que eu vou ter uma família feliz? E aqui a palavra diz: feliz é o homem. Não sei como que está aqui. Feliz é o homem que teme a Deus. Primeiro versículo, Salmo 128, 1. Feliz é o homem que teme a Deus. Meu Deus. E aí eu pensei assim, ó. Então eu preciso temer ao Senhor. Então eu preciso botar o meu esposo nesse lugar também. Então eu preciso que ele tema ao Senhor. Porque se ele temer ao Senhor, aqui está dizendo que ele vai viver feliz e vai ter em abundância. E aqui ele está dizendo que se o meu esposo temer ao Senhor, eu vou ser como uma árvore frutífera. Os meus filhos serão como ramos de oliveira. E aqui está uma chave para você, mulher, que quer ter um casamento feliz. Traga o seu esposo ao temor. Traga ele para temer ao Senhor. E se você teme ao Senhor, você vai levar ele a temer também. E aí você vai viver isso que a palavra diz. Você vai ser essa mulher como uma parreira que dá muita uva. Você vai multiplicar, você vai frutificar. Os seus filhos vão ser como oliveiras. Meu Deus, ao redor da mesa. Nós queremos os nossos filhos ao redor da mesa, não é? E aqui não é diferente, irmãos. Na igreja não é diferente. Nós também queremos, sim, buscar em referências homens de Deus que temem ao Senhor. Que temem a Deus, que buscam ao Senhor de verdade. Se nós congregarmos em uma igreja onde aqueles que servem, aqueles que estão aqui na frente não temem ao Senhor, como nós vamos congregar? Chega de viver uma igreja de mentira, artificial. Nós queremos ser igreja de verdade. Homens que realmente buscam ao Senhor, homens que realmente vão a fundo na palavra, homens que buscam a revelação dos céus, homens e mulheres tementes, homens e mulheres que estão aqui prontas para receber aqueles novos convertidos, que vão ensinar a orar, que vão ensinar a estar à mesa, que vão ensinar a jejuar, que vão ensinar a caminhar com Cristo. Nós temos que ser essa igreja verdadeira, irmãos. Por favor, o Senhor quer restaurar a igreja nesse tempo. O Senhor quer restaurar a comunhão. Irmãos, as pessoas, como eu falei na outra quarta, querem ser igreja e não querem congregar. Não existe isso. Não existe isso. A não ser que você está acamado. A não ser que você não consiga vir no culto por algum motivo. Mas não existe, irmãos. O que nós estamos mostrando para os nossos filhos? A igreja de Cristo, a primitiva, a primeira igreja, ela veio nos ensinando que eles amavam estar reunidos. Eles não desistiam quando vinha um obstáculo, uma situação. Irmãos, o dia de reunião da igreja, uau! Nada parava eles. E quando proibiam eles de se reunir, irmãos, eles não paravam. Mesmo assim, meu Deus, eles arriscavam suas próprias vidas para estar reunidos como igreja. Eles queriam ouvir a palavra, eles queriam ouvir o irmão, eles queriam saber, eles queriam estar congregando. Sabe o que nós estamos ensinando hoje para os nossos filhos? Sabe o que nós estamos deixando para a nossa geração?
Olha, filho, você pode ser igreja no sofá da sala comendo pipoca, assistindo o culto. Essa é a nossa realidade de hoje, irmãos. Essa é a nossa realidade de hoje. Se você não vir num culto, no outro, não tem problema, eu sou igreja. Não, irmãos, você não é igreja. Você é igreja quando você está junto. Nós juntos somos igreja. Sozinho você é templo. Você está só. O Senhor não te chamou para ser só um. O Senhor não te chamou, porque senão Jesus dizia assim, ó, olha, você quer me aceitar como Salvador? Então fique aí com a tua cruz. Ele não disse isso. Ele disse, vem, segue-me, venha ser igreja. Venha congregar, venha assim. Meu Deus. Nós precisamos resgatar novamente o desejo. Irmãos, não é qualquer coisa que nos para, não é qualquer coisa, a igreja verdadeira não é qualquer coisa que nos para. Deixa eu falar para você. Antigamente, eles iam para o Coliseu, eles eram atacados por leões, e eles mesmo assim diziam, eu sou igreja de Cristo, eu sou a verdadeira, eu não vou desistir dessa verdade que está em mim. Hoje em dia, irmãos, qualquer coisa me faz desanimar e parar. Meu Deus, que igreja é essa que nós estamos vivendo? Eu fico triste porque eu tenho neto, eu tenho filhos. Qual a igreja que você está deixando para o seu filho? Qual igreja, Débora, que vai ficar para Alice? Qual igreja, Daiane, que vai ficar para tua filha? Qual a igreja? Eles vão dizer assim, ó, vou congregar em casa. Nós não queremos isso, você é igreja viva, você sabe disso. Você sabe que ser igreja é estar junto. Então nós não podemos mais, por qualquer motivo, ficar parados, achando que é normal. Irmãos, não é normal. Não é normal. Ah, meu Deus. Nós precisamos ter a cultura do reino, olhar com os nossos olhos que sejam olhos de Cristo, aquele que ama, aquele que recebe, aquele que cuida, aquele que serve, aquele que estende a mão. Ah, meu Deus, qual igreja nós vamos deixar? Uma igreja sentimental, irmãos? Irmãos, eles não paravam debaixo de ameaça. Eles apanhavam e eles continuavam. Eles eram presos, açoitados e ainda assim adoravam e cantavam e diziam, o Senhor é meu Deus. Que igreja nós vamos deixar para a nossa geração? Uma igreja sentimental? Ai, eu acho isso, eu acho aquilo. Para com isso, irmãos. Pare de achar. Venha buscar na palavra o que o Senhor está dizendo para o que você está vivendo hoje. O que você está vivendo hoje. Amém. Deixa eu falar para você algo que o Senhor ministrou no meu coração. Já vou encerrar. Esse ano, irmãos, oh meu Deus, que ano foi esse para mim? Oh, eu achei que eu não ia sobreviver esse ano. Falando para você de todo o meu coração. Começou fevereiro, março, por ali, o negócio começou a estreitar para mim. E eu disse assim, e não era nada a ver com a igreja, irmãos, era comigo. Era comigo, o Senhor estava ministrando comigo. E aí, irmãos, começou a me esmagar, uma prensa muito violenta sobre mim. E eu dizia assim, não vou suportar, não vou suportar, não vou suportar. E aí eu disse, e o Israel ali orando comigo, o pastor me ajudando, orando comigo, e eu dizia, eu não vou suportar. Mas sabe o que me fez suportar, irmãos? Chegar até aqui, estamos no final do ano e eu venci. Chegou novembro, irmão, no começo de novembro, Deus virou uma chave e disse assim, deu. Já saiu. A prensa vai dar uma aliviada agora. Eu suportei e eu venci.
Mas sabe como que eu consegui suportar, irmãos? Sabe como? Com o teu abraço. Com a tua oração. Sabe como que eu suportei? Quando eu recebi uma mensagem que dizia assim: pastor, eu acredito em ti. Quando a gente está destruído, irmãos, passando por situações difíceis, a gente precisa da igreja. Sabe como que eu suportei? Sendo igreja com você. Sendo igreja, tendo um abraço. Tendo aquele abraço que ninguém sabia que eu precisava, mas me deu. Sabe como, irmãos? Meu Deus. Quando alguém dizia assim: pastora, fica tranquila, vai dar tudo certo. Não tinha nada a ver com o templo, irmãos, tinha a ver comigo. Às vezes nós queremos botar a culpa em outras pessoas, mas é nós estamos sendo curados. Eu aceitei a cura na minha vida. Eu deixei Deus me curar. Sabe, irmãos? Eu superei no abraço, no carinho, na compreensão do irmão. Quando o irmão disse: eu te compreendo, pastora, fique em paz. Às vezes é só isso que a gente precisa ouvir, irmãos. Eu preciso ser igreja, irmão. Você precisa ser igreja. Sabe o que o inimigo dizia para mim no início do ano? O inimigo dizia assim, queria dizer a todo momento que não era comigo, que era com a igreja. A todo momento o inimigo dizia assim: você está assim por causa da igreja. Você não precisa passar por isso. Você está assim por causa da igreja. Mas era mentira. Era mentira. A igreja que me curou. Foi a verdadeira igreja que me curou, que me abraçou, que me acolheu. Essa igreja é aquela que cura. Essa é a verdadeira igreja. E ela existe. Ela existe. Irmãos, o inimigo diz para você que é a igreja, mas não é. A igreja, ela nos cura para ser igreja. A igreja nos cura para ser igreja. A igreja acolhe. A igreja ainda ama. A igreja ainda ama, Carol. A igreja ainda ama. A igreja não é aquela que aponta o dedo. Se você viu alguém que apontou o dedo para você, essa não é a igreja de Cristo. A igreja, ela acolhe. A igreja, mesmo você falhando, ela diz: eu te entendo, eu te ajudo, vem, estendo a mão. Você puxa ela. A igreja não quer só o teu trabalho, irmãos. A igreja não quer só que você fique servindo. Não, essa não é a igreja. Por favor, vem ser igreja comigo. Deixa o Senhor trabalhar no teu coração. Deixa o Senhor te esmagar, irmãos, que por mais que seja ruim, eu vou te dizer, eu sou outra mulher. Eu sou outra mulher, eu sou mais livre do que eu era antes. Eu tenho muito mais ousadia hoje. Eu tenho muito mais certeza e força do que eu comecei. Eu sou melhor que ontem. E eu digo para você, aceite os processos, aceite ser igreja. Aceite ser igreja. E por favor, vamos construir uma igreja verdadeira. Venha ser igreja comigo. Irmãos, eu disse para Deus, olha, Senhor, tu tem pedido coisas difíceis para mim. Sabe, talvez seja porque eu sou metida mesmo. Eu vou a fundo com Deus. Eu vou a fundo, irmãos. Éder, se alguém me diz para mim que Deus pode, eu quero saber aqui primeiro. E se está escrito aqui, eu vou a fundo, eu quero. E talvez seja por isso que o Senhor tem feito essas coisas comigo. Nem precisa mais filmar, gente. Pode cancelar tudo aí, porque eu não quero mais que ninguém ouça isso aqui.
Eu disse: Deus,